Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de resolução de exercício. Nesse vídeo a gente vai fazer um exercício sobre o voltímetro de D'Arsonval. A teoria sobre a resolução desse exercício está lá na primeira parte da aula 3. A gente vai fazer o exemplo 3.6. Vamos ler o enunciado primeiro. Letra A. Um medidor de D'Arsonval de 50 mV e 1 mA deve ser usado em um voltímetro cuja leitura máxima é 150 volts. Determine RV. Repita letra B. Repita a letra A para uma leitura máxima de 5 volts. Letra C. Qual é a resistência que o medidor de 150 volts insere no circuito? Por último, letra D. Repita a letra C para o medidor de 5 volts. Então, vocês veem que é um exercício bem semelhante ao exercício que nós resolvemos no vídeo anterior, mas no vídeo anterior era sobre o amperímetro de D'Arsonval. Para começar a resolver esse exercício, vamos lembrar que um voltímetro de D'Arsonval ele é composto por um medidor de D'Arsonval em série com um resistor, que vai ser o resistor com essa resistência RV que a gente quer determinar. Então, vamos olhar aqui para essa imagem. A gente tem o voltímetro de D'Arsonval e ele é composto pelo medidor de D'Arsonval em série com esse resistor de resistência RV. O enunciado está nos falando que a leitura máxima deve ser de 150 volts. Então, quando a gente tiver uma queda de tensão de 150 volts entre esses terminais, a gente vai ter uma queda de tensão de 50 milivolts sobre os terminais do medidor de D'Arsonval. E a gente vai ter uma corrente de 1 mA fluindo sobre o medidor de D'Arsonval. E já que ele está em série com o nosso resistor, a gente também vai ter 1 mA fluindo sobre RV. A gente pode resolver esse exercício utilizando o divisor de tensão. Se a gente lembrar do divisor de tensão, se nós tivermos duas resistências, R1 e R2, em série, e a gente tiver uma tensão V entre esses dois terminais, o valor da queda de tensão sobre R2 pode ser calculado como V multiplicado por R2 dividido por R1 mais R2. Então, isso aqui vai ser igual à queda de tensão em R2, que eu vou chamar aqui de V2, para ficar mais fácil de escrever. Então, essa tensão de 150 milivolts, ela vai ser igual a 150 volts multiplicado pelo valor da resistência do medidor de D'Arsonval dividido pelo valor dessa resistência mais o valor dessa resistência. E qual é o valor da resistência sobre o medidor de D'Arsonval? O valor dessa resistência a gente pode calcular como 150 mV dividido por 1 mA, já que a gente sabe que quando tiverem 150 volts sobre os terminais desse medidor de D'Arsonval, a gente vai ter 1 mA de corrente fluindo entre os terminais dele. Então, a gente pode vir aqui e escrever que usando a divisão de corrente, a gente vai ter 50 milivolts, então a gente vai ter esses 50 milivolts de tensão sobre o medidor de D'Arsonval, sobre os terminais do medidor de D'Arsonval, que vai ser igual a 150 volts, então é 150 volts nos terminais do voltímetro, multiplicado pela resistência do medidor de D'Arsonval, que é 50 mV dividido por 1 mA, dividido pela resistência equivalente do voltímetro de D'Arsonval, que é igual ao RV, mais 150 mV dividido por 1 mA. Resolvendo essa equação aqui para RV, a gente vai encontrar que RV é igual a 149.950 ohms, ou escrevendo em quiloohms, ela é igual a 149,950 quiloohms.
Uma forma que seria mais fácil da gente encontrar essa resistência RV seria calcular diretamente quem é RV utilizando o valor da corrente que flui sobre esse resistor quando a gente tem um determinado valor de tensão sobre ele. Então, a gente sabe que quando a gente tem 1 mA fluindo sobre 1 mA de corrente fluindo sobre esse resistor, a queda de tensão sobre ele vai ter que ser igual a 150 volts menos os 50 milivolts de queda de tensão sobre esse medidor de Darcy-Wahl. Então, a gente poderia escrever que RV é igual a 150 menos 0,05. Esse 0,05 volts é igual a 50 milivolts dividido por 1 mA. E isso vai resultar em 149.950 kΩ, que a gente já tinha encontrado aqui atrás. A letra B pede para a gente repetir a letra A, mas quando a gente tiver uma leitura máxima de 5 volts. Então, a gente vai ter como leitura máxima 5 volts. Quando a gente tiver 5 volts aqui, a gente vai ter 50 milivolts sobre o medidor de Darcy-Wahl e a gente vai ter 1 mA fluindo tanto na resistência V quanto no medidor de Darcy-Wahl, já que eles estão em série. A gente também pode resolver essa letra B pelas duas formas que a gente resolveu a letra A, mas como eu acho a segunda forma mais simples, vamos resolver por essa segunda forma. A gente sabe que quando flui 1 mA de corrente sobre esse resistor RV, a queda de tensão sobre ele vai ter que ser os 5 volts menos os 150 milivolts sobre o medidor de Darcy-Wahl. Então, a gente vai ter que RV é igual a 5 menos 0,05 volts dividido por 1 mA, que é igual a 4.950 ohms, ou em quiloohm, 4,950 quiloohms. Eu copiei aqui para esse slide os resultados que nós encontramos para a letra A e para a letra B do slide anterior. A letra C nos pergunta qual é a resistência que o medidor de 150 volts insere no circuito. O medidor de 150 volts é aquele voltímetro de Darcy-Wahl que a gente calculou na letra A, para o qual a gente calculou na letra A o valor da resistência RV, que foi igual a 149,450 kΩ. E o que essa pergunta está querendo dizer, o que eles estão querendo perguntar na letra C, é qual vai ser a resistência equivalente que vai ser enxergue por esses terminais aqui, que esses terminais do voltímetro vai enxergar em relação a todo esse conjunto aqui. Porque esses terminais são os terminais que vão ser inseridos no circuito para realizar a medição da tensão. A gente pode calcular o valor dessa resistência como sendo o valor do somatório de RV com a resistência do medidor de Darcy-Wahl. E qual é o valor da resistência desse medidor de Darcy-Wahl? A gente sabe que quando a queda de tensão sobre ele é 50 milivolts, quando a gente tem a queda de tensão de 50 milivolts, a corrente que vai fluir por ele vai ser 1 mA. E o valor dessa resistência RV nós já calculamos no slide anterior, que é 149,950 kΩ. Então, a gente pode calcular Rm, que é essa resistência equivalente que vai ser inserida no circuito, vai ser igual a 149.950 mais os 50 milivolts dividido por 1 mA, que é 0,05 dividido por 0,001, que vai ser igual a 150 kΩ. Existe uma outra forma da gente calcular esse mesmo valor, que seria olhando diretamente qual é o valor, uma correspondência de valor de queda de tensão e de corrente para esses terminais.
Então, para quando a gente tiver um determinado valor de tensão entre esses terminais, qual vai ser o valor correspondente de corrente? A gente sabe que quando a gente tiver 150 volts entre esses terminais, nós vamos ter 1 mA de corrente fluindo entre eles. E a gente pode utilizar isso para calcular essa resistência equivalente que vai ser inserida no circuito. A gente pode dizer que Rm é igual a 150 volts dividido por 1 mA, que é igual a 150 kΩ, como nós tínhamos calculado na primeira forma. A letra D pede para a gente repetir a letra C, mas para o medidor de 5 volts, que é aquele voltímetro de Darcy-Wahl para o qual a gente calculou a resistência RV na letra B, e que a gente obteve como resultado o 4,950 kΩ. A gente pode resolver essa letra por qualquer uma dessas duas formas, mas vamos resolver por esse formato aqui de cima, que a gente já sabe que esse valor de RV para a letra B foi de 4,950 kΩ. E o valor do medidor de Darcy-Wahl vai ser o mesmo valor dos nossos 50 mV dividido por 1 mA, porque a gente vai continuar tendo uma queda de tensão de 50 mV quando a corrente for de 1 mA. Então, vai ser o mesmo 0,05 dividido por 0,001. Isso aqui é igual a 50. Então, a gente tem que a resistência desse medidor de Darcy-Wahl é de 50 ohms. E a gente vai ter que o nosso Rm agora vai passar a ser 4.950 ohms, que é o 4,950 kΩ, mais 50 ohms e 50 ohms do medidor de Darcy-Wahl, que vai ser igual a 5 kΩ. Mais um exercício resolvido, mais um exercício que foi bem rápido. E agora a gente vai para um próximo vídeo também de resolução de exercício, e esse vai ser sobre ponte de Wheaton.